Olá, o tema dessa apresentação é ronco e apneia, que são problemas de saúde bem frequentes e a maioria das pessoas pensa que seriam ocorrências naturais que vêm com a idade e desconhecem os efeitos deletérios na saúde. O ronco é diferente da apneia. O ronco é uma obstrução parcial, a passagem do ar, que ocorre enquanto dormimos. Pode ocorrer em diferentes níveis, no nariz, no palato mole ou atrás da língua. Então, nesse esquema aqui, eu procurei ilustrar a passagem do ar tanto pelo nariz quanto pela boca, pode sofrer uma obstrução ou pela úvula, né, que é aquela campainha, quando a gente abre a boca, a gente vê, ou pela base da língua. Então, o fluxo de ar deixa de ser um fluxo laminar e um fluxo livre para ser um fluxo interrompido parcialmente, gerando aquele barulho. Então, o barulho do ronco é o esforço que a pessoa faz para vencer. Então, durante a noite, ocorre o obstáculo, a pessoa vence com a força de inspiração, o ar passa com dificuldade, gera o barulho que perturba tanto o sono de quem está roncando e habitualmente o sono de quem está por perto. Diferente da apneia, né, que você tem uma obstrução completa que veremos adiante. Então aqui eu coloquei um filme, eu sou endoscopista, faz parte da minha atividade fazer avaliação de VRA superior de pacientes que têm apneia e ronco. E nesse vídeo, aqui eu estou com um aparelho de endoscopia posicionado após o nariz, né? Essa seria uma região chamada rinofaringe. E por dentro aqui a gente vê o palato mole e vocês vão ver o que acontece durante o sono desse paciente. Então, vocês vão ver uma vibração. A hora que ele tenta respirar, o ar passa, mas a estrutura fecha e ela vibra e produz o ronco. Então, acho que ficou bem ilustrado para vocês. Então, o ronco é uma obstrução parcial que produz som. É óbvio que se ela for mais grave, vai acontecer o evento seguinte, que é qual? A apneia. O nome já diz, a apneia, parada da respiração. É uma parada transitória em que ocorre um obstáculo total da passagem do ar por motivos parecidos com o do ronco, e obviamente com um comprometimento muito maior para a saúde, porque não entra ar nos pulmões, então isso prejudica a oxigenação, com efeitos deletérios na saúde, principalmente na parte cardiovascular, se você considerar que não vai oxigênio para os tecidos e para tecidos nobres, como o cérebro e o coração. Então aqui eu coloquei de novo aquele esquema mostrando que, por exemplo, tanto o palato mole quanto a base da língua aqui, eles podem causar uma interrupção completa. É claro que o paciente vai ter um micro despertar para ele sair dessa condição de apneia. Então, eu vou dar um exemplo. O paciente está dormindo, ele começa a ter apneia. Ele faz esse esforço várias vezes. Até que, subitamente, o cérebro desperta o paciente com uma descarga de adrenalina e ele, como que a gente chama de microdespertar, ele acorda rapidamente e o ar passa. Daqui a pouco ele relaxa, a estrutura cai novamente e novamente um outro ciclo de apneia. Até que libera. Os pacientes variam em termos de quanto tempo eles ficam em apneia, quantas vezes isso acontece por hora e qual o grau de comprometimento da oxigenação que eu falei há pouco, que ocorre uma vez que o ar não passa. Então eu vou mostrar agora para vocês também um outro filme de um paciente tendo apneia. Então, olha o que acontece agora. Aqui é a base da língua, eu estou com o aparelho um pouco mais para baixo. Aqui é uma estrutura que chama epiglote e aqui é a porção posterior da garganta. Vocês vão ver que durante o esforço de respirar, nada se abre, ó, a base da língua cai e não deixa o ar passar. Então, diferente do ronco, aqui não é só vibração, aqui esse evento ele pode ser inclusive silencioso, como eu demonstrei para vocês. O ar não passa de forma nenhuma, só no momento que o paciente desperta que ele abre a via aérea e deixa o ar passar, respira algumas vezes e depois faz um outro ciclo. Quais são as causas de ronco-apneia? As causas são muitas e, obviamente, que o tratamento também depois vai se voltar para tentar abordar todos esses fatores que podem causar tanto o ronco quanto a apneia. Uma causa bastante comum é a obesidade.
que eu coloquei aqui como primeira causa. Por quê? Quando o paciente engorda, ele não engorda só na barriga, só no braço, ele engorda dentro do pescoço. Habitualmente, pacientes que têm a obesidade como causa de ronquiapneia têm aquela papada, mostrando que ele deposita gordura na garganta. Esse depósito causa o engrossamento da laringe e um estreitamento interno. Então, durante a noite, com o relaxamento das estruturas, o ar não passa, o ar fecha, e um dos fatores, entre muitos que a gente vai comentar, pode ser o aumento do peso e o depósito de gordura nas paredes laterais e posterior da faringe. Uma outra causa comum é o paciente beber ou utilizar de calmantes à noite que causam um relaxamento da musculatura, e esse relaxamento propicia tanto o ronco quanto a apneia. Outra causa é a mandíbula pequena. Vocês podem reparar que certas pessoas, quando vocês olham de lado, a mandíbula ela é menor que a região maxilar. Então ela inclusive fica um pouco para trás. Então esse é um outro fator de queda da língua para a região posterior e obstrução parcial ronco ou total apneia. A gente chama isso de retrognatia. Uma quarta causa aqui listada, que é bem comum em crianças, é a hipertrofia da adenoide e das amígdalas. O que é adenoide e amígdala? É um tecido de defesa, um tecido linfóide. As pessoas falam que é uma carne esponjosa porque ele tem um formato esponjoso que pode crescer atrás do nariz e nas lojas amigdalianas. Durante a noite, com o relaxamento da musculatura, essas estruturas que durante o dia não causam obstrução, na hora do sono elas fecham e ficam fechando de forma cíclica. Então tem pais que comentam que o filho, ele coloca o filho num lado do berço, ele acorda do outro lado, faz barulho e se mexe a noite inteira. Por quê? Porque ele não consegue atingir um sono profundo. Muitas pessoas passam a infância e entram na adolescência com hipertrofia de adenoide e amígdala e vai ser uma causa de ronquiapneia nos adultos também. Então, na criança é muito frequente e no adulto que não teve o tratamento ou a remoção, caso essa tenha sido indicada. Uma quinta causa bem comum é a obstrução nasal. Então, rinite é uma doença muito prevalente, desvios de septo que pioram a rinite ou agravam ela, também é bastante comum. Então, muitas pessoas, na hora que deitam, têm mais congestão nasal, pioram a rinite, e se elas têm desvio do septo, elas têm um lado mais afetado que o outro ainda. Então, essa obstrução nasal crônica vai fazer a pessoa abrir a boca, respirar de boca aberta, ressecar as vias aéreas, acordar, né, como todo paciente que ronca tem, aquela sensação de garganta seca. E a causa para esse paciente pode ser apenas a obstrução nasal, ou pode estar combinada com outras dessas causas que eu estou listando. Uma outra causa é a flacidez da musculatura da faringe, que vai acontecer com o tempo. E, por fim, hipotiroidismo também pode ser um fator. É óbvio que quando eu listo esses 7 fatores, não são apenas esses, mas eu quis aqui, nessa apresentação mais curta e objetiva, colocar os principais. E é óbvio que alguns pacientes combinam. Eu tenho um paciente que é obeso e que tem obstrução nasal. Tem paciente que tem idoso, tem flacidez da musculatura, tem um lado entupido por um desvio de septo. É óbvio que o tratamento vai depender de uma análise de todos esses fatores. Agora, eu comecei essa apresentação falando que a apneia é muito frequente, o ronco é muito comum, mas eu vou falar para vocês os números assustadores da quantidade a percentual de pessoas que sofrem de ronquiapneia. Mas antes disso, eu vou falar para vocês das consequências do ronquiapneia. Então, eu expliquei as causas, e aí tá. E qual o problema de não oxigenar durante a noite? Problemas cardiovasculares, sono não reparador, alterações do humor e memória e laringite crônica. Por que problema cardiovascular? Porque não vai oxigênio para o coração. Por que o sono não é reparador? Porque a pessoa é despertada durante a noite pelo próprio ronco ou pela própria apneia. Então, ela não consegue atingir as fases profundas do sono. E por que alterações do humor e da memória? Porque durante a noite, nas fases profundas, nós reorganizamos a nossa memória através do descarte das lembranças que não são importantes e da fixação das coisas que são importantes.
Então, por exemplo, uma criança na fase de aprendizado, ela pode ter dificuldade de alfabetização porque ela não tem um sono com uma arquitetura normal, em que ela passa por fases profundas e fases de sonho, que são as chamadas a fase sono REM. Então, ela tem problema de memória por causa disso. E muito adulto acha que com 40, 50 anos já está com doença de Alzheimer porque não está memorizando bem. E, na verdade, uma das causas pode ser ronca-apneia, sono fragmentado durante a noite e o sono não reparador. E, por fim, a laringite crônica, porque se você respira pela boca a noite toda um ar seco, esse ar seco ele não é o ar ideal para penetrar no pulmão, que tem que estar quente, umedecido e filtrado pelo nariz, então isso vai causar um problema crônico na garganta. Então, conforme eu já havia prometido, comentar sobre qual é a prevalência. Então, esse é um problema muito comum, pouco comum, esse é um problema gravíssimo, porque estudos mostram que 44% dos idosos têm problema de ronquiapneia e 30% das pessoas hipertensas. O hipertenso muitas vezes tem a apneia, aliás, tem a hipertensão, porque a apneia causa aquelas obstruções com despertares. Esses despertares são feitos à custa de adrenalina e o paciente se torna hipertenso ou tem como fator de hipertensão a sua apneia. Então, vocês vejam aqui, 44% dos idosos podem ter o problema e 30% dos hipertensos. Um estudo publicado há 6 anos atrás, feito na cidade de São Paulo, em 1.045 indivíduos e pesquisaram através de polissonografia aqueles que já tinham um índice de obstrução noturna moderado, índice acima de 15. Se encontrou na população adulta 9% das mulheres e 24% dos homens com apneia moderada, que já é uma apneia com repercussão clínica. Então, por aí vocês veem a gravidade do problema como apresentado, e isso é um problema quase que de saúde pública. E ele é, como eu disse no início da apresentação, ele é relegado a um segundo plano. A preocupação, eu creio que é pequena, tanto dos pacientes ou mesmo às vezes dos colegas que mexem com doenças relacionadas à apneia e ronco, em fazer uma pesquisa e rastrear aqueles que têm ronco e apneia, uma vez que existe tratamento, tanto para o ronco como para as formas leves de apneia ou para as formas mais graves. Então, esse era o meu recado. Espero que eu tenha transmitido as informações que eu julgo necessárias e que aqueles que têm esse problema e se identificam com o que eu apresentei, peçam para o seu clínico, cardiologista, pneumologista, para solicitar exames que investiguem esse problema, ou mesmo aqueles que já sabem, porque no próprio ambiente doméstico, as pessoas percebem que ele apresenta tanto ronco ou essas obstruções. Então, eu agradeço a atenção de vocês. E quem quiser saber mais sobre o assunto, pode visitar o nosso site, que é o www.respsono.com.br ou curtir a nossa página na internet. Muito obrigado.